nome é Tamires Ferreira, faço parte do time de comunicação da Conub e nessa edição especial do Conubcast vamos falar sobre a volta ao trabalho presencial pós-pandemia e os impactos que esse período em home office trouxeram para a maneira de se trabalhar. E para nos ajudar a falar desse assunto, convidamos a Carol Prado, que é Head de Comunicação da Intel Brasil e Canadá, para nos ajudar e ser a nossa entrevistada dessa edição. Carol, antes da gente começar, se apresente para o pessoal que está nos assistindo, fique à vontade. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui virtualmente com vocês. Bom, você falou, né? Eu lidero o nosso time de comunicação aqui no Brasil e também no Canadá, e como comunicação, acabo tocando tanto a área de comunicação externa quanto comunicação interna com os funcionários, que tem sido bastante impactada, diria, né? A mais impactada durante aí a pandemia, e tem também liderado nossos esforços aqui na Intel de como vai ser, né, o futuro do trabalho, que a gente tem falado tanto nos últimos meses e vai continuar falando, né? Com certeza. Até aproveitando essa sua fala, Carol, a segunda dose da vacina aí, né? Muita coisa acontecendo, pensando no futuro, né? Como tá o momento atual da empresa de vocês? Como que tá o trabalho? Vocês já pensam em voltar? Já voltaram? Como que tá a situação atual da empresa? Legal, boa pergunta. Bom, a Intel, no começo da pandemia, a gente descobriu que a Intel tem um time de liderança pandêmica, que é um time global. A gente não sabia, pelo menos eu não sabia que esse time existia, né? E ele existe desde 2002, porque ele foi criado na primeira SARS, que foi bastante forte no estado, né, na América do Norte, na verdade, e na Ásia. E aqui na América do Sul não tinha sido tão forte, então acho que a gente passou meio despercebido. E esse time, na verdade, então, desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2020, estava cancelando eventos, cancelando viagens, e era um momento que a gente até achava que era uma... A gente nem considerava precaução, a gente falava, nossa, que exagero, né? Para que tanta precaução? Porque realmente, aqui no Brasil, a gente acho que não tinha dimensão de como estava realmente lá fora e de que isso iria chegar da maneira que chegou aqui, né? Acho que a gente estava meio que aquele ditado de pagar para ver, foi isso que aconteceu. Mas, como é uma empresa global, diretrizes globais, a gente tinha que seguir. Então, já no final de janeiro, foi o nosso primeiro evento cancelado. A gente tem uma conferência que ia reunir 15 mil funcionários em Las Vegas. Todo ano acontece essa conferência e ela foi cancelada. A gente ia viajar na sábado, ela foi cancelada na quarta-feira. Foi uma loucura, porque, imagina, muita gente já, né, mala pronta, não sei o quê. E hoje a gente entende que foi uma decisão muito bem tomada, porque ia vir gente da Ásia, né? Ia vir gente de todos os países, e realmente ia ter sido um foco de contaminação se não tivesse sido cancelado. E aí, em fevereiro, a gente já foi para home office, né? Final de fevereiro, a gente já estabeleceu essa política de home office, e a gente se encontra até hoje de 100% remoto, no caso de escritórios, como é o caso do Brasil. Onde tem fábrica, a gente retornou, até porque fábricas que fazem processadores, elas são mais limpas que um centro cirúrgico. Para você produzir o processador, tem que ser uma limpeza assim gigantesca. Então, já tem um risco já tinha risco de contaminação muito baixo mesmo antes da pandemia. Então, a gente continuou com os protocolos, aumentou, intensificou em algumas coisas. Então, fábrica que a gente não tem no Brasil já está aberta, funcionando, enfim, né, ficou pouco tempo fechado. Mas no Brasil, que é só escritório, a gente permanece fechado, até porque a gente tem funcionado muito bem o modelo remoto, né? Não tem uma necessidade de expor as pessoas. Muitos já tomaram a segunda dose, mas a gente tem estagiários que só vão tomar, por exemplo, em novembro, né? Então, a gente tem sido bem cauteloso em relação a isso. Nosso prazo de voltar ao escritório é março, mas a gente não volta mais como era antes, né? A gente está mirando no modelo híbrido, que eu acho que está super, enfim, em alta também de falar sobre, e é o que a gente está prevendo aí de acontecer no próximo ano. Esse ano, com certeza, até final do ano, a gente permanece fechado. Bacana, entendi. Então, você disse que atualmente 100% home office, né? Então, desde aí do início da pandemia, o pessoal trabalhando de casa, uma mudança, né, drástica aí. Eu acredito que muitas pessoas nem tinham experimentado esse modelo antes, né? E como que foi? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas pelos funcionários, no caso, no início ali do trabalho home office, no início da pandemia? Uma excelente pergunta. Olha, na Intel, por ser uma empresa de tecnologia, existia a possibilidade de home office, porque a gente já tinha, por exemplo, computadores, todo mundo tinha seu notebook, já tinham acesso a várias ferramentas de reuniões remotas, como o Zoom, o Teams, enfim, outras mais, mas esse modelo experimentando de
100% remoto, 100% do tempo, foi realmente diferente e acho que nenhuma empresa estava preparada 100%, né? Por mais que algumas, como tecnologia, poderiam estar um pouco mais avançadas que outras, acho que 100% não estava. Em 48 horas, a gente colocou 110 mil funcionários em casa, não foi desafiador para a TI. Por exemplo, na Intel não funcionava nada, nem o seu e-mail sem a VPN. E o que acontece com as pessoas trabalhando de casa, não necessariamente elas têm uma internet incrível, né, super boa, e a VPN lá deixa o PC um pouco mais, a internet um pouco mais lenta. Então, a primeira coisa, algumas medidas foram tomadas de, por exemplo, tirar a VPN para acessar aplicativos simples como o Outlook, né? Só algumas coisas na intranet realmente precisam da VPN, algumas outras não. A gente também já liberou já em abril reembolso de Wi-Fi, porque a gente entendeu que as pessoas não necessariamente tinham um Wi-Fi em casa ou um Wi-Fi super bom, né? Então, se não contratar Wi-Fi, pelo menos dar um upgrade, enfim, dar uma melhorada no Wi-Fi. Porque o que a gente teve que pensar, primeiro, acho que por causa da pandemia, foi a segurança das pessoas, né, elas estarem seguras e saudáveis em casa, não se arriscando, indo para o escritório, enfim, tentando se expor o menos possível. O segundo momento foi elas terem toda a possibilidade de trabalhar plenamente de casa, porque é isso, né? Só você, olha, vai trabalhar de casa e acabou. Não, muita gente, eu nesse caso, eu não tinha nem mesa em casa, eu morava num apartamento muito pequeno, que era praticamente dormitório, assim, e eu não tinha mesa. Enfim, tinha uma mesinha pequena na cozinha, que era, enfim, não tinha uma mesa de escritório, não tinha cadeira, assim, de escritório. E assim como eu, muitas pessoas não tinham essa estrutura em casa. Então, então também liberou na época R$ 2.000 para reembolso. Então você podia comprar o que fosse necessário para ter o seu ambiente mais, não só cômodo, mas também ergonomicamente saudável, né? Porque trabalhar do sofá, por exemplo, é muito ruim, né? Tem que ser uma cadeira, todo um propósito. Então, diria que esse segundo momento da pandemia foi ajudar o funcionário a conseguir trabalhar plenamente, né? E nisso também, a gente, como comunicação lá, divulgando as coisas, junto com o RH, novos benefícios, tudo isso, para possibilitar um trabalho remoto adequado. E aí veio o terceiro momento, que é o que a gente está até hoje, que é como engajar e motivar as pessoas online, porque ainda mais no Brasil, que a gente é um país, é uma cultura, né, no país muito de festa, de celebração, de se reunir, de tomar um café lá Total. né, essas coisas assim, almoçar junto, isso se perdeu, né? O contato físico se perdeu e isso acaba prejudicando muito o engajamento de como a gente se sentia em relação a um time, né? Então, o nosso principal trabalho do meio do ano passado até agora tem sido engajar e motivar as pessoas mesmo à distância. É possível, lógico que nada substitui a relação, né, humana ali, física, mas a gente consegue sim ter hoje um bom engajamento, pessoas que estão ali, enfim, motivadas, até bem de estar em casa, mas é isso, a gente reconhece que cada um tem seu momento. A gente, por exemplo, fez algumas medidas também para que as pessoas sintam à vontade. Por exemplo, não é obrigatório ligar a câmera na Intel. Você liga a câmera se você quiser, né? Entendi. Se você não se sente confortável, não tá afim, não. A gente, em algumas reuniões, estimula, por exemplo, happy hour. Fala, vamos abrir a câmera. Então, a gente faz em happy hour, concurso de background divertido, né? Temático. Para ver se a pessoa estimula a liberar a câmera, mas não é obrigada, ela participa se ela quiser, sabe? Então, a gente tem feito algumas Sim. coisinhas assim para continuar essa motivação e esse engajamento que existia antes forte, mas eu diria que foi a terceira preocupação, sabe assim, teve uma escala, e ainda continua essa escala, né? Sim, seria até algo que a gente poderia aqui. Quais foram as atitudes, né, para manter aí os colaboradores engajados? Então, uma das ações você já falou, né? Muito bacana. E você acha que tem benefícios também trabalhando em casa? No começo, eu acredito que o pessoal estranhou um pouco, mas depois a gente ouve relatos de pessoas que já se adaptaram. Você acredita que tem benefícios de trabalhar em casa? Quais seriam os benefícios de trabalhar em casa e os benefícios de trabalhar no escritório? Olha, sim, existem muitos benefícios de trabalhar de casa, as pessoas têm sentido isso bastante aqui na Intel, e a gente vê também outras empresas que têm uma situação parecida com a nossa. Só que, óbvio, né, a pandemia não foi um trabalhar de casa normal, foi um trabalhar de casa, eu costumo falar, sobreviver é uma pandemia, então era momento de escola fechada, de tudo fechado, você não podia, né, enfim, por exemplo, teve o primeiro momento que teve aqueles lockdowns, tem gente que tem funcionários em casa que não podiam ir porque estavam, né, o lockdown. Então, tem gente que terceiriza algumas coisas na casa, como cozinhar, limpar, enfim. E isso, no primeiro momento, a pessoa, de repente, teve que fazer, né, tudo
cuidar, eu brinco, né? Filho, periquito pra pagar, enfim. A primeira coisa que a pandemia trouxe foi essa parte da gente, e foi muito bom, na verdade, dessa parte, não é que ele veio do lado bom da pandemia, não é isso, mas a gente começou a normalizar certas coisas no mundo corporativo, né? Então existia muito aquela questão eu brincava, que parecia que você era uma pessoa na empresa e uma outra pessoa no pessoal. Tem um vídeo que circulou na internet em 2018, que foi um cientista, estava dando uma entrevista para a BBC, e ele estava na casa dele, trabalhava de casa, e entra a filha fazendo barulho, e aí entra a mulher desesperada dele tentando pegar a filha. Sei. E virou meme, foi uma super vergonha do cara, o cara Sim. morrendo de vergonha, depois ele deu entrevista falando, nossa, isso hoje é normal, né? Isso hoje é parte do dia a dia de todo mundo que trabalha de casa. Então você vê cachorro pulando na câmera, aí bebê Exatamente. chorando, não é assim? E é muito bom, né? Essa normalização da vida é muito boa e traz muitos benefícios para as pessoas, porque elas começam a entender que é tudo uma coisa só e a empresa começa a ter que aceitar mais, e que bom que é um funcionário só. Então, essa parte é muito boa. Fora que você trabalhando de casa, você não gasta tempo em trânsito, né? Então, quem é de São Paulo sabe que trânsito é uma questão muito séria, de desgaste mesmo, né? Físico e mental da pessoa. Então, já não tendo, tem gente que está economizando 2, 4 horas por dia, né? Que gastava e eram horas realmente perdidas no trânsito. Então, isso é muito bom. Você consegue, em teoria, ter mais qualidade de vida, porque se você não está gastando tempo no trânsito, você pode gastar essas horas com fazer uma atividade para você, alguma coisa em família, né? Isso a gente não sentiu tanto na pandemia, porque a gente está trancado dentro de casa, mas a partir do momento que, né, isso pode ser levado adiante, e é muito difícil você voltar hoje por 100% presencial, acho que é, enfim, muito arriscado e muito ruim para as empresas que vão optar por isso, porque quando você, né, no futuro, as pessoas vão conseguir ter uma qualidade de vida melhor durante a semana do que aquela história do tipo, trabalho de segunda a sexta e eu só vivo no final de semana. Não, você começa Uhum. a ter horários flexíveis e conseguir incorporar isso. O que a gente viu também, que aconteceu no começo da pandemia, foi o aumento da carga de trabalho. Então, as pessoas e as empresas, eu acho que inconscientemente aumentaram a carga, porque tinha aquela questão, não, eu estou remota, eu vou provar que eu estou trabalhando, né? Então, eu vou trabalhar das 8 às 8. E não é normal e não é saudável. E a gente tem visto agora as empresas falando de saúde mental, de você desligar, de burnout, porque é isso, a gente não está trabalhando normal, a gente está sobrevivendo a uma pandemia, mas quando a Exatamente. cultura do home office ela chega para a gente tem que sim aprender, não só o funcionário, mas principalmente os gestores e o RH, sobre o que é trabalho flexível, né? Porque é isso, é Sim. acabar aquela cultura que a gente tinha antigamente no mundo corporativo, de você tem que trabalhar das 8 às 5, das 9 às 6, sei lá, 8 horas por dia, acabou, e ter a cultura do eu preciso que você me trabalhe por resultado e não por hora, né? Porque, enfim, não significa nada você estar conectado das 9 às 6. Você pode estar conectado das 9 às 6 fazendo qualquer outra coisa, né? Então, Exatamente. isso, o home office, ele aflorou, né? Porque as pessoas, o chefe parou de ter o controle que ele tinha sobre o funcionário dele, de vê-lo ali fisicamente todos os dias, e isso faz um bem muito grande para a pessoa, porque aí você consegue, eu brinco, porque você trabalha em horário comercial e todo mundo, tudo que você tem que fazer é em horário comercial, né? E como é que você consegue fazer as coisas e trabalhar? Você não consegue. Então, normalizando isso, a gente trazendo isso para a realidade, a gente consegue, por exemplo, hoje de manhã, um exemplo de hoje de manhã mesmo. Você resolver uma coisa tem um cachorro, levar ele no veterinário de manhã, tranquilo, você trabalha meio-dia e se eu precisar, se eu conseguir parar às 6, eu paro às 6, se eu não conseguir, eu trabalho mais um pouco, enfim, não tem problema, eu tô aqui em casa, eu brinco. Eu desliguei o PC, eu tô no sofá, né? Eu saio do quarto e vou pro sofá. Exatamente. Então, enfim, não sei se eu me estendi demais, mas tem esses benefícios de ter a possibilidade de uma rotina flexível e, enfim, trânsito, essas coisas, não. Nem todo mundo se adequou, eu concordo. Eu acho que tem gente que não tem, às vezes, essa vontade de ficar de casa. Por isso que eu acho que quando a gente olha para o futuro híbrido, ele acaba sendo o que faz mais sentido, porque ele acaba englobando todos os tipos de pessoas, né? Enfim, tanto De a pessoa que realidades, quer ir né? sempre para o escritório, de realidades, tanto a pessoa que não quer ir para o escritório nunca mais, e a pessoa que quer ir às vezes, que é o meu caso, né? Não quero ter a obrigação de todos os dias, mas às vezes eu quero estar lá. Sim. É muito interessante isso que você falou, né? E até uma pergunta, abrindo esse espaço, quais mudanças você acha que vai impactar os funcionários, no caso, no retorno ao presencial?
É porque vai mudar a rotina. Você falou muito disso, né? Sobre achar as vantagens aí de estar em casa. E quais seriam as mudanças que você acha que mais vai impactar os funcionários nesse retorno à rotina presencial? Olha, eu acho que impactar o funcionário vai ser muito do tempo hoje que ele economiza, que nem eu falei no trânsito, né? Isso ele consegue usar com outras coisas, com outros tempos. A família, a gente se acostumou então a ficar agora mais grudado com a nossa família, né? Então isso também vai ser uma coisa que ele vai sentir. E vai ser uma nova mudança de trabalho, porque a gente se adaptou para o online e vai se adaptar de novo para o presencial. Eu realmente acredito que as empresas precisam olhar para o modelo híbrido, né? Que tem algumas que a gente vê que não estão olhando, e isso vai ser. Tem até várias pesquisas que falam, né? Tem um dado interessante que até posso depois mandou ele completo, mas que tem muita empresa que mais de 60% dos funcionários falaram que se voltar para o presencial 100%, eles vão procurar outro emprego. Então, isso vai ser, sabe assim, que nem ticket alimentação, essas coisas, vaga de estacionamento Um antigamente, benefício a era mais, né? um benefício a mais, era um diferencial de você, opa, vou aceitar essa vaga, não vou aceitar aquela. Isso com certeza vai ser um diferencial para a empresa e ainda mais para as novas gerações, que valorizam muito isso. Então a gente vê a geração Z entrando no mercado de trabalho, os próprios millennials, que valorizam isso. Porque a gente, como a tecnologia é tão presente na nossa vida, a gente sabe que dá para fazer muito bem feito. Lógico, existem funções que não. Óbvio que, né, enfim, um médico, sei lá, um dentista, não vai conseguir, ok, mas alguns casos, a gente sabe que no mundo corporativo as pessoas elas têm essa possibilidade, quem tem, e vai acabar sendo essa vantagem competitiva, né? E para o funcionário, ele tendo a opção de ir para o escritório, né, quando ele precisa, ou quando a empresa precisa algumas vezes, e ficar de casa, ele acaba conseguindo ter um pouco do melhor dos dois mundos, né? Lógico, ele vai, no dia que for para o escritório, vai pegar trânsito, ok, mas ele também não vai precisar ficar cuidando da rotina do almoço, janta, né, tudo aquilo, ele vai, enfim, conseguir almoçar fora e tal. Então, algumas coisas tem uma parte boa de estar indo socializar também, enfim, é uma coisa que faz falta. E muitas empresas têm falta também de ter alguns dias, por exemplo, mais fixos. Então, sei lá, fazer um evento a cada 15 dias, não sei, na sexta-feira. Porque senão, se cada um escolhe o dia que quer ir, você nunca vai ter todo mundo no escritório. Vai calhar, pode acontecer de você ir sozinha pro escritório, né? Então, também está sendo analisado. E, de novo, híbrido não é assim, eu vou pro escritório e tem empresa que eu tenho visto que fala assim, não, nosso modelo é híbrido, a gente vai pro escritório uma vez por semana, vai 2 vezes por semana e home office outras 3 vezes por semana, sei lá, ou o contrário. Não, o trabalho híbrido ele tem que ser um trabalho flexível, né? Que o funcionário ele tenha esse poder de escolha. Ou seja, ele vai quando ele precisa e não porque ele é obrigado a ir segunda, quarta e sexta, sabe? Que aí não é híbrido, é um trabalho presencial com política de home office, né? Que é o que já existia antes da pandemia. Então, o trabalho híbrido, ele preza pela flexibilidade tanto de horário quanto, enfim, de você da rotina que você vai escolher, né? Indo para o escritório, não indo, enfim. Entendi, bacana. Então, já até explicou para a gente aí, para quem não tem conhecimento ou nunca tinha ouvido falar do modelo híbrido de trabalho, né? Seria essa colocação da Carol. Aproveitando, Carol, uma pergunta meio polêmica. Você acha que esse modelo de trabalho, ele traz mais benefícios para os funcionários ou para os empresários? Excelente pergunta. Existia uma cultura antes no Brasil de que trabalho remoto era uma coisa meio de vai dar, né, vai dar, enfim, o trabalho, a pessoa não vai funcionar, não vai trabalhar, não vai dar resultado, vai ficar, enfim, vai estar fingindo que está trabalhando e vai dormir, sei lá, existia muito esse pensamento. Porque existe uma cultura ainda muito antiga no mundo corporativo de o trabalhar é, de novo, estar das 8 às 5, das 9 às 6, sei lá, conectado. E isso cada vez menos faz menos sentido, né? Até porque com o WhatsApp é impossível você se conectar 5 horas, 6 horas da tarde. Vai ter alguém te mandando mensagem, vai ter alguém te acionando, né? Desde que o celular, eu brinco, entrou nas nossas vidas da maneira que ele é hoje, o smartphone, você não desliga mais, né? Então, se você não desliga mais, por que não você ter a possibilidade de trabalhar quando, né? Lógico, você não vai trabalhar, eu brinco, né? Num fuso horário só seu, que não faça sentido para as pessoas te acionarem. Mas quando precisar, às vezes é importante, né? Quando você tem essa necessidade, por que não? Então, para o funcionário, acho que né, a vantagem ela é meio óbvia. Para o empresário, né, ou enfim, para a empresa, qual que é a vantagem? Primeiro, que eu falei, vai ser uma vantagem competitiva, sim, das pessoas aceitarem ou não trabalhar na empresa ou ficarem, né, uma forma de retenção.
também vai ser importante. Segundo ponto, isso tudo, né, você ter horário flexível, etc., vem muito da cultura que a gente fala, tá muito na moda falar, de mindset ágil, né, da metodologias ágeis. O que é metodologias ágeis? Apesar do agile em inglês, não significa rápido. Quando a gente fala de ágil, parece que a gente está falando de rapidez. Não, a gente está falando de empresas que têm processos de tomada de decisão, inovação e criatividade rápidos. E são empresas que tendem a lucrar mais. Por quê? Numa empresa sem metodologia, né, sem pensamento ágil, o que acontece? Uma decisão para ser tomada, ela pode demorar 6 meses. E aí, uma decisão tomada 6 meses para você ver se ela foi ou não, teve resultado também, mais outros 6 meses. Ou seja, se você gastar 1 ano, 2 anos num projeto que é furada, numa coisa que não vai dar certo, que além de não te trazer lucro, está te trazendo prejuízo. Empresas que não têm um mindset ágil, elas trabalham por hora e não por resultado. E isso já é provado que a pessoa pode trabalhar 8 horas por dia e não render, e trabalhar 4, 3 e render. Você consegue até entender qual funcionário seu rende mais melhor do que só cobrar por horário. E as pessoas são mais motivadas, ficam mais felizes, elas muito de felicidade no trabalho, que é importante. De novo, a gente é um ser humano só, a gente não é eu aqui na pessoa física, eu aqui na pessoa jurídica. Não, a gente é uma pessoa só. Então, funcionários felizes, eles se engajam mais, eles se motivam mais, eles trabalham melhor e trazem mais resultado para você. E aí, dentro das metodologias mindset ágil, existem as metodologias ágeis, que aí elas ajudam os gestores a fazer esse controle. E aí você deixa de fazer o que a gente chama de micromanagement, né, que é o controle do detalhe, do pequeno, para realmente o gestor investir o tempo dele no planejamento, na estratégia, né, e não ficar no detalhezinho, no pequeno. E o remoto te obriga a isso, né? É impossível você ficar olhando o que o seu funcionário tá fazendo, só se ele fala assim, uma coisa ridícula, né? Ligar a câmera dele 24 horas por dia e você ficar lá olhando ele, tipo BBB. Não, não é isso, né? Não é esse o objetivo. Então, ele tá acelerando a transformação digital nas empresas, porque as empresas que não tinham nada digital estão sendo obrigadas a irem para o digital, e também acelerando essa transformação em pensamento ágil, que é uma mudança de cultura, que já era assim, muito necessária, e agora vai acelerar com certeza. Isso só traz benefício e é muito relevante para qualquer tipo de empresa. Essa é a questão, né? A gente não está falando, tô falando só de empresas multinacionais. Não, qualquer tipo de empresa se beneficia com isso no final. Boa, verdade, com certeza. Adorei. Carol, já estamos caminhando para o encerramento. Nos responde essa última pergunta. Qual você acha que é o melhor posicionamento que uma empresa ela pode ter para solicitar o retorno presencial do funcionário? Excelente pergunta. Eu vou até falar eu brinco que a gente tem os cases de sucesso, tem one case, né, quando não dá certo. Vou contar o caso da Intel. Tem que tomar muito cuidado, gente. Não dá para você comunicar de qualquer forma, ou, enfim, na Intel, e eu acho que uma parte foi muito bem feita, outra parte não. Então, a gente primeiro fez uma pesquisa com 110 mil funcionários no mundo, perguntando o que eles queriam. É muito importante a empresa ouvir os funcionários, seja o tamanho que for, 10 funcionários, 100, 100 mil, não interessa. Ouvir um funcionário, ele é importante, e aí pesquisas anônimas são muito melhores, porque senão, ainda mais quando tem falando de empresas pequenas, você pode ter vergonha de responder, ficar tímido, enfim. Então, até porque você só vai saber qual é o modelo que melhor se adequa se você tá escutando, né? Eu brinco, todo mundo fala de oratória, mas a escutatória é muito importante. Na sequência, escutou, entender se isso realmente se adequa ou não à sua realidade. Então, hoje a gente fala de modelos possíveis: 100% remoto, o híbrido, semipresencial, que é isso que eu falei, que são alguns dias fixos no escritório, o híbrido, que ele é um modelo que não é dias fixos no escritório, mas você vai para o escritório quando necessário, e o presencial, que é o que a gente vai todos os dias para o escritório, pronto, acabou. Escutar, ver, entender qual funcionaria para sua empresa. Lógico, não dá para você ser 100% ou agradar a todos, não é a ideia, mas você tem um entendimento. E aí, escolhido qual a metodologia que você vai seguir, qual formato você vai seguir, aí você precisa aplicar algumas metodologias para isso. Então, eu vou ficar remoto, mas talvez você está usando seu escritório, mas talvez seja necessário um coworking, ter alguma sala de reunião contratada para reunião, né? Enfim, mas não precisa mais ter escritório gigante. Não, o meu é semi-presencial, então eu vou precisar do escritório, como precisaria no presencial, só que vou precisar definir dias fixos para as pessoas se verem lá. É híbrido? Também tem a possibilidade de você continuar com o escritório ou ter um escritório menor, uma sala de reunião menor. Hoje, na Intel,
antes da Intel, até da pandemia, mas continua isso, se todos os funcionários forem para o escritório, não tem lugar para todo mundo. Então já tinha esse pensamento antes, né? Não tem mais baia fixa, né? E aí você não precisa se preocupar tanto com questões do dia a dia da rotina do escritório. E presencial não, presencial você vai precisar ter um escritório, ter toda uma equipe de limpeza todos os dias, vai precisar ter mais investimento no espaço, né? Enfim. Então, aí analisando, você precisa comunicar da maneira correta. O que a gente fez na Intel? Anunciamos o modelo híbrido e falamos, ninguém mais tem baia fixa. Nossa, as pessoas surtaram, as pessoas são pegadas à baia, a gente não sabia. Então, nossa, real. A gente voltou atrás, falou, não, calma aí, tá bom, não é que você vai perder sua baia, tá tudo bem, né? Então, para algumas pessoas, a gente liberou delas escolherem ter baia fixa, né? Boa. E, enfim, então também não é só cortar e tá tudo bem. Não, se você vai tirar o escritório, investir em outro benefício, né? Para o funcionário entender que ele tá tendo um negócio, comunicar direito. Então, ter todo... E antes de comunicar o funcionário, comunicar a liderança, né? Acho que o passo a passo da comunicação é muito importante. Então, comunicar a liderança, né, alta e média liderança, e aí ir para todos os funcionários, porque aí você consegue ter a informação em todos os pontos da sua pirâmide, né? Tem empresas que preferem, não, vou comunicar só a liderança que comunique seus funcionários. Não é uma boa estratégia. É legal que isso seja uniforme, até para as pessoas saberem aonde elas tiram dúvidas, com quem elas falam, e você garantir que todo mundo está na mesma página, né? O que a gente tem feito também é algumas sessões de futuro do trabalho. Então, a gente fica alguém à disposição ali, acho que a cada 15 dias, mais ou menos, para as pessoas irem lá, tirarem dúvidas, perguntarem, enfim. Eu quero saber se eu vou manter, sei lá, tem gente que fala assim, vaga no estacionamento. Aí a gente falou, não, o que vai ter futuramente vão ser benefícios também híbridos, mais ou menos assim. Então, você vai poder optar ou por vaga no estacionamento ou por Wi-Fi, por exemplo. Não está definido ainda, mas vai ser mais ou menos assim. Você vai poder, alguns vão ser, por exemplo, o plano de saúde ele é um benefício obrigatório para todo mundo, então ninguém pode tirar o plano de saúde, mas você vai poder brincar ali com, eu quero tirar esse, eu quero pôr esse, o que fizer sentido pro funcionário. E é isso que a empresa tem que olhar, né? Não é só para, decidir isso aqui, então tá decidido. Não, o que eu preciso fazer para isso? Muitas vezes é necessário até uma consultoria, né? Hoje tá muitas empresas fazendo, muitas consultorias fazendo esse trabalho, e às vezes é necessário, porque talvez dentro não tenha toda essa expertise, o que é normal, já que isso era impensável, inimaginável há 2 anos atrás, né? É uma nova realidade, né? Acho que ninguém nunca imaginou viver isso, então buscar conhecimento. Para tudo que é novo, a gente busca conhecimento, né? Para isso também é importante buscar esse conhecimento. Carol, muitíssimo obrigada por ter nos dado essas dicas, foram maravilhosas. Acredito que o pessoal que nos acompanhou está adorando. E chegamos ao fim de mais uma edição do Conubicast. Muito obrigada por topar participar dessa edição. E para o pessoal que nos acompanhou, esperamos que tenham gostado também. E não se esqueçam de compartilhar com quem você sabe que vai gostar desse assunto, tá bom? Até a próxima!